O Brasil também pode processar aqueles crimes que são praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Suponhamos um barco aí, de um navegador, o barco da família Schurman, né? Schurman, que é bastante famoso aí, né? Então, suponhamos que o barco da família Schurman estivesse em águas chilenas. E lá, dois sujeitos lá se desentenderam, né? Dois contratados lá, e um matou o outro. Ok? Então, esse crime, se estava em águas chilenas, ocorreu onde? No Chile. Era para ser julgado lá. Mas o que aconteceu? Por algum motivo, o barco seguiu até o Brasil. Então, eles não seriam julgados aqui, né? Em princípio, porque o crime era para ser julgado lá. Mas como foi numa embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, e lá não foi julgado, aí eles poderiam ser julgados aqui, para não ficar um crime sem punição. Então vejam que não tem como cometer um crime sério e dizer, se eu for para lá não vou ser punido, se eu for para cá, eu posso fugir. Fugir é uma coisa, né? Se eu estiver em fuga, aí não é uma questão que eu não estou sendo processado, eu não estou sendo encontrado, né? E nós falamos muito aí do brasileiro nato, que então o Brasil processaria o brasileiro nato, que fugiu para o Brasil, foi lá, matou alguém lá no Central Park, e antes que descobrisse que era ele já estava no Brasil, e aí ele pensava que ia ficar de boa, porque o Brasil não vai extraditar ele, porque ele é brasileiro nato, e aí ele não responderia. Aqui, o artigo 7º, inciso 2º, a linha B, diz que sim, ele responderia então pelo crime, se ele matou alguém por um crime de homicídio aqui no Brasil, né? Pela lei brasileira. Agora, e o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado tem o mesmo tipo de proteção? Ele nunca é extraditado? Não, o brasileiro naturalizado, segundo o Estatuto do Estrangeiro e a Constituição, ele poderia ser extraditado em duas situações. Se é por um crime que ele cometeu antes de se naturalizar, suponhamos que um argentino cometeu um crime na Argentina e não se sabia que ele cometeu o crime, aí ele cumpre lá os requisitos e se naturaliza como brasileiro, certo? Só que esse crime ainda não está prescrito, ainda se pode. Quando não está prescrito é quando não passou o tempo máximo que o Estado tem para processar alguém. E aí ele é um brasileiro naturalizado. Nesse caso, como o crime ocorreu antes da naturalização, enquanto ele ainda era argentino, o Brasil pode extraditar. Também, se ele for naturalizado, o Brasil pode extraditar se, mesmo depois da naturalização, ele se envolver com o tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, o Brasil também pode extraditar. Mas o Brasil só vai extraditar se tiver um pedido do outro país, claro, se o Brasil tiver um tratado com esse país, e se o fato for crime aqui e lá, né, nem esteja prescrito, tá? Isso vale também para estrangeiros, né? Um estrangeiro criminoso que é pego no Brasil. O Brasil vai extraditar? Suponhamos um norte-americano que cometeu vários crimes nos Estados Unidos e que foi pego no Brasil. No Brasil, qual é a pena máxima que alguém pode pegar por um crime? Bom, até 6 meses atrás era 30 anos. Mesmo que ele cometesse vários crimes, era 30 anos. Às vezes, mas tem uma sentença, eu já vi uma sentença que o sujeito pegou 120 anos. Pegou 120 anos, mas o artigo 75 dizia que ele só poderia cumprir 30 ininterrupto. Agora, a lei mudou, no final do ano passado, ele pode cumprir até 40 anos, certo?
Só que se esse sujeito que matou várias pessoas nos Estados Unidos é americano e está no Brasil, se ele fosse para os Estados Unidos, no estado onde ele cometeu esse crime, ele ficaria sujeito à pena de morte. O Brasil extraditaria ele. A lei brasileira exige que, nesse caso, ele não pode pegar uma pena maior do que ele pegaria no Brasil. Então, ele só poderia pegar no máximo 40 anos. Aí, como é que faz isso? Bom, aí os ministros da Justiça vão ter que fazer ali um acordo, né, para a extradição. E quando ele chega lá, os Estados Unidos é obrigado a obedecer? Bom, é como qualquer contrato, né? As pessoas são obrigadas moralmente, dentro das regras aí, de que os contratos devem ser observados, até um princípio moral, que os latinos chamavam pacta sunt servanda. Os pactos devem ser obedecidos, né? Mas se lá os Estados Unidos quiser condená-lo à morte, vai condená-lo. Só que daí ele quebrou um tratado com o Brasil e a consequência é que provavelmente a outra vez que eles pedirem o Brasil não entregaria, seriam consequências de natureza política, né? Nesses casos, por exemplo, e também o Brasil pode punir, assim como o Brasil pode punir o brasileiro que cometeu o crime lá fora e que fugiu para o Brasil, que voltou para o Brasil, o Brasil também pode punir quem cometeu um crime contra brasileiro lá fora, embora seja estrangeiro, e que lá não foi punido. Suponhamos que alguém, um desempregado, um imigrante ilegal, nos Estados Unidos fosse assassinado. E as autoridades locais não se interessassem. É mais um ilegal. E quem teria matado, vamos dizer, era um cidadão americano. Nesse caso, o Brasil poderia processá-lo? Poderia. Poderia condená-lo? Poderia. Professor, mas o Brasil, o que adiantava o Brasil condenar se os Estados Unidos não iam entregá-lo? Bom, essa é uma questão de fato, né? Mas, de novo, se poderia emitir uma ordem, uma solicitação para a Interpol, para que se ele estivesse em outro país, se ele fosse para o México, etc., ele fosse preso, aí ele fosse mandado para o Brasil, ok? Por quê? Porque, na verdade, em rigor, o Brasil só vai poder, nesses casos do inciso 2, processar e punir se tiver as seguintes condições. Primeiro, entrar o agente no território nacional, senão não faria muito sentido. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. E estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A lei brasileira autoriza a extradição de crimes punidos por pelo menos pena de prisão de 1 ano. Não pode ser contravenção depois nós vamos estudar. Contravenção é um crime pequenininho que não prevê prisão, certo? Então tem umas regras aí para a extradição que vocês ainda vão estudar bem direitinho. E também se o agente não foi absolvido no estrangeiro ou não cumpriu a pena já no estrangeiro. Claro, se aquela pessoa que matou o brasileiro lá no exterior, ele já foi processado e absolvido lá, ou lá ele já cumpriu a pena, não tem mais o que o Brasil fazer, se não violaria um princípio bastante importante no direito penal, que é a proibição do bis in idem, né? Bis é de novo, por isso aquele chocolate bis, a pessoa começa a comer um, quer comer outro, né? Bis é de novo. Idem é no mesmo. Então, a proibição de 2 vezes o mesmo fato. O sujeito ser punido 2 vezes pelo mesmo fato, tá? Na esfera criminal. Então, se eu fui processado criminalmente, porque eu furtei, pode ser aqui no Brasil,
Eu furtei lá umas laranjas, fui processado e julgado. Eu posso ser processado e julgado novamente? Não. Certo? Dentro daquele processo pode ter recurso, mas dentro daquele processo. Eu não posso ser processado de novo. Isso é a violação do princípio, para não violar o princípio do não bis in idem. Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. Agora vejo, pelo mesmo fato criminoso na esfera criminal, mas eu posso ser processado pelo mesmo fato em vários ramos do direito, mas é porque é com fundamentos diferentes. Vamos supor que um indivíduo bebendo, dirigindo embriagado, ele atropele e mate alguém. Ok? Bom, ele matou alguém, praticou em princípio um homicídio de trânsito, então ele vai responder criminalmente pelo homicídio, correto? Sujeito a pena de prisão, etc. Mas dirigir embriagado também não é uma infração administrativa, também não dá uma multa? Então ele também sofreria um processo administrativo de multa. Mas causar um dano ao outro, por exemplo, aquela pessoa que foi morta era um pai de família que pagava a escola das crianças, uma mãe de família que pagava a escola das crianças, etc. Isso não trouxe um prejuízo financeiro? Também poderia ser punido civilmente, tendo que indenizar. Então, do mesmo atropelamento, embriagado, poderia pegar uma pena por ter matado alguém, uma multa por ter dirigido sob efeito de álcool e ainda ter que indenizar por ter causado prejuízo a outrem. Por que isso não é bis in idem? Porque o sujeito está sendo processado por razões diferentes. Tá? Ele não poderia ser processado 2 vezes pelo mesmo fato criminalmente. Certo? O artigo 8º. O artigo 8º, a grande parte da doutrina dos especialistas dizem que ele é inconstitucional justamente porque ele viola o princípio do non bis in idem, do tu ne bis in idem, que uma pessoa não pode ser punida 2 vezes pelo mesmo crime. Porque o 8º diz assim, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Bom, o que ele quer dizer é que se, por exemplo, a mesma pessoa foi processada nos Estados Unidos e no Brasil, alguém que atentou contra a vida do presidente, então lá nos Estados Unidos ele foi, o sujeito pegou, suponhamos, 6 anos de prisão. E no Brasil, onde ele também foi processado, que é quando é contra o presidente da República, pode processar, independentemente de ter sido processado lá. Então lá ele pegou 6 anos e cumpriu. Aqui ele pegou 8. Aí, quando ele acaba de cumprir os 6, o Brasil consegue pegá-lo. Esse artigo diz que ele teria que cumprir mais 2 aqui. Mas, aí, isso parece violar a Constituição, isso há bastante entendimento nesse sentido, e violar o princípio do ne bis in idem. Porque ele já não foi condenado, já não cumpriu pena no lugar, então ele vai cumprir agora mais um pedaço de pena de outro processo. Ele estaria sendo punido criminalmente 2 vezes pelo mesmo fato. Por isso que esse artigo 8º, de fato, ele é inconstitucional, ele é contra a Constituição, quando a Constituição diz que ninguém será submetido 2 vezes a julgamento pelo mesmo crime, ok?